Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou Teofilósofo José Massango, autor da Mente de Deus, a enciclopédia de conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Podem interagir conosco colocando as vossas questões, os vossos comentários em torno da temática que iremos abordar no dia 2. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times e a todos que acompanham o nosso programa através da TV Cabo. Nós, na sexta-feira finda, tivemos como tema a expectativa em torno do pronunciamento do chefe do Estado, onde recebemos uma dupla da pesada que falou em torno da expectativa do Presidente da República. A dupla defendia a reabertura das igrejas. Para já iremos conferir um texto, um vídeo que fala em torno daquilo que nós abordamos na sexta-feira finda, onde recebemos o reverendo Maloa e também pastor Fernando Chauque, que falaram em torno da reabertura das igrejas. E o Presidente da República atendeu esse pedido, respondeu à petição dos meus convidados da sexta-feira, onde o Presidente da República falou à nação e nas decisões tomadas, falou da reabertura dos locais de culto ou simplesmente das igrejas. Para já iremos conferir um vídeo que fala em torno do programa da sexta-feira e voltamos já. A igreja precisa de nunca fechar, mesmo sem dinheiro. Porque nós não sabíamos que vocês pensam que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por causa de dízimos. Deus enviou seu Filho único Jesus para morrer na cruz para salvar a humanidade, para resgatar o homem da perdição eterna. Nós não pregamos por causa dos dízimos e ofertas. Pregamos porque há uma missão dada por Deus para a igreja. Toda a igreja, por mais grande que seja, que não prega o evangelho da redenção, que recolhe dinheiro das pessoas, que vive como se fosse uma instituição qualquer, mas que subtrai o evangelho em detrimento de fazer negócio, comercializar o evangelho, não é igreja de Cristo. Exato. Deixa de ser igreja de Cristo justamente porque ela abandonou os princípios de... Conferimos o vídeo do pastor Fernando Chauque, que defendeu a reabertura das igrejas. Esse pedido foi aceito pelo Presidente da República. Vamos conferir um outro vídeo também do reverendo Maló, que também é da mesma perspectiva ótica. Ele também defendeu a reabertura das igrejas. Nós entendemos que, de facto, haja aqui uma e outra vertente de pastores, falsos profetas e por aí em diante, que estão desvirtuando aquilo que é a palavra de Deus. Mas nós não podemos sair do padrão bíblico porque uma e outra pessoa estão a viver uma vida devassa, uma vida fora daquilo que são os padrões bíblicos. Nós somos cristocêntricos, nós nos guiamos pela palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus quer que a gente faça, a gente... Temos convidados super especiais que vão nos ajudar a falar em torno, em torno do impacto das medidas tomadas ou anunciadas pelo Presidente da República. Tenho convidados especiais que foram meus convidados na sexta-feira finda, que são Reverendo Maloa e Pastor Fernando Chauque. Para já irei saudar os meus convidados especiais, começando com o Reverendo Maloa. Reverendo, saudações. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos glórias a Deus por estar aqui nesta casa mais uma vez para nos debruçarmos em torno deste assunto de momento e que Deus possa nos abençoar de maneiras a que falemos apenas aquilo que o Espírito de Deus nos enviou a falar. E o final de semana, Reverendo, como é que foi? Foi animado, estivemos orando e intercedendo para que de facto as coisas pudessem andar a contento e damos graças a Deus porque Ele não nos abandona. E lembrar que o reverendo no programa da sexta-feira declarou bênçãos para o Moçambique. Na oração que fez também culminou com a reabertura dos locais de culto. Reverendo. Bom, achei muito pertinente que tivesse mesmo, que começasse mesmo por falar de que declarei bênção, porque muitas das vezes quando
quando nós nos colocamos de forma frontal e direta para abordar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que são os ditames das Sagradas Escrituras, por vezes podem nos conotar como quem não quer o bem-estar desta nação. Mas muito pelo contrário, a Bíblia ela nos ensina que aqueles que são espirituais, elas discernem as coisas de maneira espiritual e que as coisas do Espírito são loucura para quem não é espiritual. Portanto, a visão da igreja é muito mais do que simplesmente aquilo que nós conseguimos ter em torno de números, em torno do que está a acontecer, mas nós entramos para o invisível, entramos para o espírito, entramos para aquilo que geralmente os políticos, acadêmicos e todos os outros pensadores desta sociedade não conseguem entrar, e nós entramos para isso. Isto para dizer, pastor Massango, que aquilo que o presidente quer é exatamente o mesmo que nós queremos, só que nós vamos um pouco além. O presidente da República ele está preocupado com a questão das mortes, com a questão também que tem que ver com a sustentabilidade dos internamentos, os hospitais não ficarem saturados e entramos num colapso. Nós, os homens de Deus, estamos preocupados para que ninguém mora sem conhecer Cristo. Então a nossa preocupação é a mesma e muito mais. Se o presidente diz que morreram 2 pessoas, 10 pessoas, e ele fica preocupado com 10 pessoas que morreram, nós estamos preocupados não somente com aquelas 10 que morreram de coronavírus, mas todos os outros que estão morrendo diariamente sem conhecer a Cristo. Portanto, estamos no mesmo caminho. Por isso temos que decretar bênção, porque até a Bíblia diz que se nós não oramos para as nossas autoridades, para o nosso país, para o nosso governo, a bênção não recai sobre a nação. É nosso papel, a nossa tarefa abençoar o presidente e todos aqueles que trabalham em prol do bem-estar desta sociedade. Obrigado, reverendo Maloa. Temos um outro convidado também que é super especial, ele que é pastor Fernando Chauk. Pastor, saudações. Quero saudar a si, Massango, meu colega, reverendo Maloa, e também a todos os telespectadores da Strong Life, e também agradecer pelo convite que me foi formulado. É sim uma honra para mim, não é, poder participar num programa tão importante como é este programa e também aparecer na televisão, coisa que não é fácil, né? Então me sinto honrado e agradeço bastante pela oportunidade. E o final de semana, como é que foi? Este foi muito bom. Todos os finais de semana temos tido uma temática de como é que nos portamos, eu com minha família e meus amigos. E estando em casa, fizemos o nosso culto e depois do culto tivemos o nosso dia abençoado em casa, com família, e graças a Deus correu tudo bem. Obrigado, pastor Fernando Chauk. Muito obrigado a todos que nos acompanham através da nossa página do Facebook. Podem interagir conosco, podem colocar as vossas mensagens, os vossos comentários na nossa página do Facebook e também as vossas dúvidas. Tenho máxima certeza que os meus convidados especiais de hoje irão responder as vossas dúvidas e também irão dissipar as vossas dúvidas. Começo com o reverendo Maloa. Reverendo, o presidente da República falou à nação ontem, e tendo em conta que o presidente da República falou 3 vezes, e nessas vezes que o presidente da República falou, em nenhum momento reabriu os locais de culto. Mas ontem o presidente da República reabriu os locais de culto. Qual é o seu comentário em torno dessa decisão? Bom, a igreja tem muito trabalho de base a fazer. Eu quando começo e quando avalio a situação da igreja, o ponto de situação especificamente da igreja, com relação a todas as outras instituições e todas as outras vertentes da sociedade, chego à conclusão de fato há muito trabalho a se fazer. Porque, no meu ponto de vista, a igreja, o fato do presidente da República ter reaberto os locais de culto, não significa necessariamente uma vitória para a igreja. Porque se nós olharmos para aquilo que foram os pronunciamentos, o que foi o pronunciamento do presidente, ele praticamente abriu tudo.
Ela abriu os casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias, centros culturais, ginásios, não excedendo 40% da capacidade do local e observância do protocolo. E nesta vertente, por exemplo, se nós entrarmos para a igreja, vai notar que no caso da igreja, locais fechados, houve uma limitação de 50 e locais abertos, houve uma limitação de 100. Mas quando olhamos, por exemplo, para todos estes outros aspectos, casinos e por aí em diante, falou-se de uma percentagem de 40%. Significa que se, por exemplo, um casino tiver uma capacidade de 1000 clientes, ele poderá receber 400 pessoas sem nenhum problema nessa vertente. E outro aspecto também aqui que nós podemos fazer uma análise muito rápida é olhar, se nós formos olhar, por exemplo, para os mercados. Mercados, embora sejam locais abertos, são locais que geralmente podem ter entre 2 a 4 entradas e saídas, são locais devidamente vedados e as pessoas que vendem nas suas bancas, em condições normais, têm um distanciamento de 1,5 m por causa mesmo das bancas. Contudo, tem as suas ajudantes que não há nenhum distanciamento e ficam ali assim. E não há nenhuma limitação, por exemplo, neste quesito no que tange a mercados. Okay? Ocupa-se as bancas na totalidade e não há, assim, vamos assim por dizer, uma preocupação de contágio com relação a esse local específico que mencionei. Então, nós conseguimos perceber aqui que não há coerência no que tange às medidas de facto de prevenção com relação a esta doença. Tenta-se usar um pouco, talvez, a ciência estatística, de maneiras a que, havendo uma certa dissolução de aglomeração, possa-se minorar, de facto, este processo de contágio. Por isso eu tenho dito que esta questão de coerência e incoerência no que diz respeito a este vírus não é só um problema de Moçambique. Este é um problema que ultrapassa questões até científicas, porque se nós quisermos olhar para a cientificidade do mesmo, vamos encontrar muitas lacunas e vamos perceber que é mais uma questão de interesses políticos, econômicos e muitos outros interesses que possam ditar que haja rápida abertura de um determinado setor e um certo atraso na abertura de um outro setor. Por isso, a Igreja precisa fazer esse trabalho de base no sentido de convencer através de obras, porque nós não vamos aqui apenas falar, nós temos que trabalhar e mostrar de facto que a Igreja é um serviço essencial e, infelizmente, nesta sociedade ainda não chegamos a este nível. Obrigado, Reverendo. Pastor Fernando Show, qual é o seu comentário em torno da decisão tomada pelo Presidente da República, onde decidiu reabrir os locais de culto, tendo em conta que nos outros pronunciamentos relaxou outros setores, outros campos, como, por exemplo, a educação. E no pronunciamento de ontem nós tivemos a reabertura dos locais de culto. Primeiro quero agradecer a Deus pelo fato de, no relaxamento das medidas e no decreto de Sua Excelência Presidente da República, ter incluso os locais dos cultos. Temos que louvar a Deus por isso, uma vez que dos últimos pronunciamentos não se fez menção da igreja ou dos locais dos cultos. Então louvamos a Deus por isso. A pressão é maior, as confissões religiosas têm estado a reclamar de todas as plataformas existentes esta questão de ter o local de culto fechado. Portanto,
agradeço a Deus e agradecemos a Deus por isso. Em segundo lugar, era de esperar que também incluísse os locais dos cultos, uma vez que houve abertura de casinos, museus, teatros, cinemas, auditórios, galerias, centros culturais. Portanto, não faria sentido ter esses locais todos abertos e manter a igreja fechada. O que pessoalmente estou a defender é que a igreja não se fecha. A igreja, ela não pode fechar. Todo o resto pode fechar, menos a igreja. E vou continuar a repisar este ponto, porque é muito importante. A ser verdade que nós estamos a lidar com problemas que não estamos a encontrar a solução, e nem científica, os estrategas não estão a encontrar um plano eficaz, ainda está-se a palpar qual é a solução para os problemas que nós enfrentamos. É importante que mantenhamos a igreja ou os locais dos cultos ativos, para que eles possam intensificar as suas orações, até porque na declaração da bênção que o meu colega fez na sexta-feira e bem explicou hoje, é preciso entender que é o papel da igreja orar pelo país, orar pelo presidente, orar para que Deus possa proteger, guardar, dar sabedoria, abençoar, prosperar uma nação. Aliás, é sabido que uma nação que teme ao Senhor é próspera, é abençoada. Então, estamos de parabéns porque reabrimos, mas há um trabalho que precisa ser feito de modo que os nossos governos, seja este e os outros, entendam que a igreja, o local de culto, é o último reduto para uma nação, mesmo nos tempos da guerra. Até porque a própria Constituição defende isso, mesmo em tempo de estado de calamidade e de sítio, você não fecha o local de culto. A igreja é como uma cruz vermelha, por exemplo, no campo de batalha. Quando há presença de cruz vermelha, não importa quem é que está aleijado, se é rebelde ou é do governo, seja quem for, quando está sob custódia da cruz vermelha, essa pessoa não pode ser tocada. Nós perdemos a moral. E hoje em dia as pessoas entram nos locais dos cultos até para roubar. Mas o local do culto é o local sagrado. É o local onde de facto se venera na íntegra o Senhor, o Deus que é adorado e é louvado. Portanto, para mim, precisamos de continuar a trabalhar para que haja uma compreensão de que igreja não pode ser tratada como se fosse um estabelecimento comercial. Portanto, nós estamos a dizer que reabrimos os locais dos cultos e se o argumento é porque é tempo de fazer o relaxamento das medidas, então temos que reabrir os cassinos, vamos reabrir os museus e as barracas, etc. Então vamos abrir também a igreja. Não, isso não é vitória. Isso ainda é mesmo um contexto. A igreja está sendo tratada no contexto em que nós estamos mesmo a repudiar. Igreja é sagrada. Mesmo havendo igrejas comerciais, o que o governo precisa entender é que quando se trata de igreja, está-se a tratar de uma igreja instituição, igreja corpo de Cristo. Eu entendo que há um trabalho que está sendo feito para fragilizar a igreja instituição. Mas o problema é que ao trabalhar para fragilizar a igreja instituição, que tem se conotado como uma força de recolha de dinheiro das pessoas e etc., acabamos mexendo com aquilo que não devíamos e não podemos mexer, que é a igreja corpo de Cristo. A igreja não pode fechar, a igreja tem que se manter aberta. A igreja não pode ser tratada também como se fosse uma baraca. Continuo dizendo isso. Mesmo que ela não contribua em termos de taxas e etc., de impostos, mas a igreja ela não precisa ser tratada desse jeito. Temos que voltar para aquele temor e tremor pelo Deus e pelas instituições que representam Deus aqui na Terra. Estamos de parabéns,
reabrimos os locais de cultos, vamos fazer o trabalho agora até de conscientizar as próprias igrejas, porque pelo que eu estou a perceber, o tratamento dado à igreja em Moçambique, em parte deve-se ao comportamento de pessoas que vêm em nome de Deus, que não são de Deus, que têm cometido essas atrocidades todas, e nós estamos a passar uma vergonha. Esse é um outro assunto, mas é preciso que o governo entenda que a igreja é uma instituição que pode fechar tudo, mas mantenha a igreja, ela aberta, o local de culto aberto, claro, com as medidas, discutir-se e conversar-se com as confissões religiosas para encontrar-se medidas que contribuem para a não propagação deste mal de Covid-19. Então, para mim, estamos de parabéns, mas ao mesmo tempo há um trabalho que deve ser feito para que se compreenda que a igreja não pode ser tratada desse jeito. Não é desse jeito que se trata a igreja. Ela deve se manter aberta, deve se manter ativa para que continue a orar pelo presidente, orar pela nação e trabalhe para travar outros males que só a igreja é que tem capacidade de assim fazer. Obrigado, pastor Fernando Show. Reverendo, há uma citação que surge agora. A igreja é o último reduto de uma nação. A igreja não se fecha. Explique. Não, mas não tem como aqui trazer todos os dados estatísticos do tipo de trabalho que nós tivemos que fazer e continuamos a fazer nesta altura de Covid-19. Okay? Que diga a minha esposa, quando me vê sair de casa no meio da madrugada para atender situações, porque somos chamados a altas horas de madrugada na qualidade de pastores para trabalhar e manter a ordem social e espiritual nesta nação. E falo de mim e de muitos outros pastores que estão aí no terreno fazendo aquilo que Deus lhes enviou a fazer. Nesta altura de confinamento, nós tivemos muitos problemas de divórcios, conflitos familiares. Tivemos muitos problemas financeiros, econômicos. Quantas pessoas perderam os seus empregos? Quantas pessoas aqui estão... temos pessoas aqui que dependiam de viagens para poder alimentar os seus filhos. E neste momento, há 4, 5 meses que não podem viajar para a China, não vão para a África do Sul, não podem sair para outros locais. E onde é que estas pessoas encontram conforto? Criou-se emprego aqui, criou-se um orçamento para apoiar os desempregados com os confinamentos e as coisas ficaram fechadas. E quando as coisas começaram a apertar dentro de casa, onde é que estas pessoas foram ou buscaram apoio? Onde é que essas pessoas buscaram alento? Nós temos pessoas na nossa congregação, por exemplo, nesta altura do coronavírus, pelo poder de Deus, estão a trabalhar, se reinventaram, encontraram novas maneiras de fazer as coisas, outras até conseguiram emprego numa altura em que não há emprego. Mas temos testemunho de pessoas dentro das nossas congregações que estão a trabalhar e conseguiram emprego. Deus agiu na vida delas. Então, não há dúvidas de que sim, de facto, mesmo em termos de doenças, falando de doenças, quantas pessoas foram para os hospitais e tiveram que voltar porque não podiam ser atendidas porque a prioridade era o coronavírus? Tivemos casos desses, tivemos que atender pessoas, tivemos que orar por pessoas que estavam com problemas de saúde, que deviam ser tratadas num hospital e que o hospital mandou-lhes voltar. E quando eles chegaram no hospital não conseguiram entrar, o que é que fizeram? Ligaram para o pastor. Pastor, eu estou com uma dor de estômago, se não vieres aqui orar por mim hoje, eu vou morrer. E o pastor teve que levantar a correr para a casa dessa pessoa, orar por ela, fazer imposição de mão, sim senhora, porque esse é o nosso trabalho, é o que Deus nos manda fazer. Decretar bênção e cura na vida dessa pessoa. Marcos 16:16, a Bíblia diz que aqueles a quem nós impusemos as nossas mãos, orando por elas, essas pessoas ficariam curadas. E Deus testifica a fé. Deus testifica a sua palavra. Deus, ele cumpre com aquilo que fala. E nós temos estado a fazer esse trabalho. Portanto, tu tens a igreja, tens este local de refúgio espiritual. Quantas pessoas com problemas mentais, pessoas ficaram malucas nesta altura? E essas pessoas não podiam ir para o hospital psiquiátrico porque não havia... O hospital psiquiátrico não consegue com todos.
Correram para onde? Problemas de possessão demoníaca, porque Satanás continua, está aí. Vocês sabem, estão aí em casa, sabem que tem pessoas que têm estes problemas de possessão demoníaca, manifestação demoníaca e por aí fora. E quando isso aconteceu, para onde é que foram? Foram para o hospital? Não, foram para a igreja. Entende? Então, sem dúvidas, de que este é um serviço essencial. E se a igreja, de facto, se a gente entender um bocadinho daquilo que são os acontecimentos por vir, nós percebemos claramente que para a ação maligna numa determinada sociedade, para os espíritos maus, as doenças, os problemas fluírem, é necessário que se feche a igreja. Sim. É necessário que se confine a igreja. Então, o que nós fizemos em fechar a igreja, nós demos aso para que, de facto, os problemas pudessem acontecer na dimensão que aconteceram nesta sociedade. Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Quando começou o coronavírus, logo no princípio desta problemática, o Espírito de Deus me inspirou e eu pedi para me encontrar com o Presidente da República. Graças a Deus, o Presidente da República atendeu o meu pedido, até porque nessa altura era muito complicado alguém ter um encontro com o Presidente da República, porque estava todo mundo sem entender exatamente o que estava a acontecer ali, e Covid-19 e tal, havia aquele todo processo de afastamento, distanciamento e por aí em diante. Mas o Presidente da República me recebeu. E eu estive com o Presidente da República e eu disse ao Presidente da República o seguinte, aliás, não fui eu que disse, foi Deus que me usou para dizer ao Presidente da República. E Deus disse ao Presidente da República o seguinte, não se preocupe, porque Moçambique não se vai morrer como se está a morrer em outros quadrantes. Eu disse ao Presidente da República isso, Presidente, não se preocupe, não vamos morrer aqui como nós estamos a morrer nos outros quadrantes, fica calmo. Esta doença não vai aniquilar os moçambicanos como tem estado a aniquilar noutros quadrantes. E fiz uma explicação, dei uma explicação a ele do lado espiritual desta doença. O que esta doença ela significava espiritualmente. E por que daquele mover da China para a Europa, o que estava acontecendo no espírito, depois para a América e depois aquela vinda da vaga para a África. E por que em África as coisas não estavam a fluir como a doença, né, não estava a fluir ou a atingir da mesma maneira como atingiu nos outros quadrantes. E depois dissemos ao Presidente, Excelência, peça aos pastores desta nação, aqueles que têm fé, para orarem e jejuarem pela pátria. Infelizmente, isso não foi feito. No entanto, tivemos a oportunidade de orar para o Presidente da República, mas a palavra de Deus, porque olha, embora o Presidente não tenha feito um pronunciamento nesse sentido, vamos orar, vamos jejuar, independentemente da tua fé, você que acredita no que você acredita, mas há um Deus, vamos suplicar este Deus para que proteja esta sociedade, porque o Presidente está no estado laico, ele não pode invocar de forma plena a sua convicção espiritual quando faz um pronunciamento à nação. Mas ele podia, sim senhora, porque há um Deus, ele podia, sim senhora, chamar aqueles que têm fé para que assim o fizesse. Porque o Estado, embora sendo laico, não é um Estado laicista, e há uma diferença dessas duas coisas. E o que aconteceu, de fato? Porque Deus havia dito que não haveria de se morrer da mesma maneira, de fato não se morreu, mesmo que o Presidente da República não tivesse feito esse pronunciamento, mas ele cumpriu com a sua palavra. O risco que nós corríamos de continuar a confinar a igreja era levantar a ira de Deus. E se levantamos a ira de Deus nesta pátria, se Deus se levanta e se opõe a esta governação, ou se opõe a esta nação, meus amados, não vai ficar pedra sobre pedra. E nós não queremos que as coisas cheguem a este nível. É por isso que continuamos a preferir bênção e a interceder diante de Deus. Eu ontem não vi o pronunciamento do Presidente da República, porque na hora em que o Presidente estava a fazer o seu pronunciamento, eu estava com um grupo de homens de Deus, ok? Homens e mulheres, estávamos a orar por esta nação.
E é isto que a gente faz. Como é que vamos confinar um lugar assim? Obrigado, Reverendo Maloa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem continuar a interagir conosco, deixando os vossos comentários relativamente à temática de hoje. Pastor Fernando Chouk, há uma outra citação também que surge. A igreja é um serviço essencial. Sim. Comentários. Isso até dispensa comentários. É só olharmos para a nossa história. No tempo de guerra, estou a falar dos 16 anos de guerra. Embora criança, as pessoas refugiavam-se nas igrejas. Pelo incrível que pareça, nem os rebeldes, nem os outros não entravam nas igrejas para atacar as pessoas. Mas por aquilo que o meu colega acabou explicando aqui, dispensa-se comentários. Não há médico nenhum capaz de transformar a vida de uma pessoa possessa, por exemplo, pelos demônios. Não há remédio. Mas a igreja faz isso. A igreja é uma autoridade espiritual. É ela que consegue interpretar questões espirituais. Por detrás de uma guerra, por exemplo, há uns demônios. A Bíblia fala de... O problema é isso aqui, Massango, você levantou isto enquanto não era para falar disto. Mas fala, pastor. O livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre principados e potestades, hostes espirituais nas regiões celestiais. Há uma missão que o diabo tem, que é roubar, matar e destruir. Ele envia as suas forças nas nações. Potestades, principados, eles influenciam pensamentos, ideologias nos sistemas de governação. Quando tens a igreja que ora, a própria Bíblia diz que isso agrada a Deus, que se faça orações, deprecações a favor de todos, por aqueles que estão na eminência. Por que o apóstolo Paulo ele coloca a oração ser um mandato de Deus para a igreja por aqueles que governam, por causa de principados, potestades, por causa dessas forças hostis malignas que operam nas regiões celestiais? Na verdade, quando olha para as categorias dessas forças demoníacas, elas atuam nos governos, elas atuam nos níveis mais altos na tomada de decisões. O diabo, quando infiltra numa nação, a primeira coisa que ele precisa garantir para operar à vontade é fechar a boca de Deus. Como é que você fecha a boca de Deus? É fechar, é sufocar a igreja. Quando a igreja não está ativa, porque a igreja, o que é que ela faz? A igreja, ela... por ser autoridade espiritual, por ser um governo espiritual de Deus aqui na Terra, a igreja ela precisa de se encontrar também para legislar questões espirituais, para permitir com que a justiça de Deus aconteça numa nação. O que é isso da justiça de Deus acontecer numa nação? Que o pecador seja salvo, que as forças malignas sejam inviabilizadas, que os projetos do inimigo para destruir, desfazer os projetos de Deus para uma nação não tenham força. Então, quando a igreja ela não funciona direito, quando ela não é dada o seu espaço para poder exercer, há quem diz, não, mas a igreja pode fazer isso nas suas casas, etc. Deixa-me só explicar mais uma vez para vocês entenderem. A igreja não é ali onde nós nos reunimos, mas aquele local, por causa da simbologia, é extremamente importante o fato de nós termos um local específico onde nós nos reunimos para cultuar. É sim serviço essencial, porque o país perde em várias vertentes. O país perde até a sua soberania por causa dessas hostes espirituais. Imagina, meu irmão, nós temos o problema de Cabo Delgado. O problema de Cabo Delgado é também espiritual. Se a igreja não orar, se a igreja não se levantar, não só orar, mas marcar presença para pregar o evangelho a toda criatura, às famílias, aos jovens,
o governo não terá capacidade de poder garantir uma segurança, trazer esperança, uma perspectiva de vida melhor. Todas as promessas feitas pelos governos sempre falharam, mas as promessas feitas pela igreja, por Deus através da igreja, sempre se cumpre. A Frelimo já fez muitas promessas. O futuro melhor nos tempos do presidente Chissano. É contigo que isto funciona nos tempos do... é contigo que dá certo agora no tempo do nosso presidente News. Mas está tudo a dar errado. Mas isso foi falado, é manifesto. Mas veja lá, verso-se manifesto de Jesus. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, Isaías 61, podes verificar isso. Jesus, quando deu seu manifesto, tudo aquilo que ele falou cumpriu-se. Estás a ver? Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar as boas novas. Olha, podes ir até lá. A igreja é a única força que pode infiltrar na mente de um terrorista, entregar a arma, render-se a Deus e perceber que eu não posso disparar contra o próximo, eu tenho que amar o próximo. A igreja é a única força que faz isso. Não há nenhuma força política que tem capacidade de convencer um terrorista para ele abandonar. Mas a igreja de Cristo, meu irmão, é a única força no mundo com capacidade de trazer esperança para os jovens que estão se a aliar hoje ao terrorismo por causa de falta de esperanças, perspectiva e por aí em diante. Tudo isso que está a acontecer precisa da intervenção da igreja na nossa nação. É preciso que a igreja seja reconhecida numa nação porque reconhecer a igreja é reconhecer Deus, porque a igreja é embaixador. Então, tudo isso que eu estou a falar aqui é porque nós não temos tempo, isto é televisão, é para perceber até que ponto a igreja tem, deve e é, sim, serviço essencial. Existe neste país forças malignas que operam e que nós, se não libertarmos o homem com a palavra de Deus, nós continuaremos a ser um povo rico, entre aspas, mas que vive na pobreza. Mas se nós libertarmos o homem e nós colocarmos no homem aquilo que é a palavra de Deus, olha, nós somos resultado da igreja. Moçambique, a sua independência resultou da igreja. Não estou a falar do Acordo Geral da Paz. O fundador da Frelimo, entende? Foi formado pela igreja. E ele veio aqui, juntou esses grupos que existiram e nós temos hoje uma das maiores forças coesas no mundo, uma das maiores forças organizadas no mundo, uma das maiores forças que tem uma visão e um plano no mundo. Graças a quê? Graças ao papel da igreja. É sim um serviço essencial. Obrigado, pastor Fernando Saúl, obrigado, reverendo. Iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar do olho. Outeca. Prestamos serviços de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da Rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. Na GoTV tem o melhor da TV digital. Liga-te já por apenas 1.299 meticais e assiste o melhor da TV digital. Desfruta dos melhores canais locais e internacionais, canais infantis, canais de desporto, canais só de novelas e muitos canais de filmes e séries. A GoTV é a tua melhor opção para migração digital. Liga-te já e desfruta tranquilamente de um mês inteiro de entretenimento para toda a família, sem sair de casa e sem preocupações. GoTV.
vais amar. Estamos de volta com o programa Hora do Debate, aqui na Strong Life TV. Muito obrigado a todos que estão a interagir conosco através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Continue deixando as vossas dúvidas, as vossas mensagens, porque tenho a máxima certeza que os meus convidados de hoje irão responder também às vossas questões e também irão dissipar as vossas dúvidas. Volto com o reverendo Maloa, colocando a seguinte citação. A igreja é um serviço essencial. Explique. Eu quero secundar o que o meu colega, pastor Fernando Chauk, disse, mas quero trazer aqui um pouco mais de elucidação em relação a isso. Moçambique ele já vem experimentando muitas guerras. E estas guerras elas não iniciaram exatamente com a guerra para a independência, que culminou com a nossa independência em 1975. Nós já tínhamos aquelas guerras tribais e conta-se que numa dessas guerras em Manjacasa houve uma grande matança naquela zona e saiu uma senhora possessa ou provavelmente feiticeira no meio daquela matança toda e ela estava manifestando demônios e ela gritava que nós estamos aqui para comer sangue. Daí o nome Manjacase, que provém de Manjangati, ok? Há um derramar de sangue constante que nós encontramos em Moçambique, que mesmo com todos os acordos que nós fazemos, todos os pactos que são feitos, vivemos guerra atrás de guerra. Isto não é somente aqui em Moçambique, mas um pouco também por os outros países da África, cujo o potencial econômico é muito grande. No entanto, nos matamos e vivemos nestas situações. O que está a acontecer em Cabo Delgado é muito mais do que simplesmente descoberta de recursos, apetências a estes recursos, falta de consensos em relação à exploração destes recursos. É um problema espiritual. Se nós não curarmos esta nação espiritualmente, se não quebrarmos os pactos que foram feitos para derramamento de sangue nesta nação, nós vamos continuar a derramar muito sangue. Nas estradas derrama-se sangue, nos hospitais derrama-se sangue. Temos um hospital aqui assim, que até tem um bonequinho alguém fez um grafite com alguém com língua fora, a dizer que é o pior local para se entrar. Você entra ali e já sabe que vai sair dali morto. Temos problemas de aborto nesta nação. Morrem crianças, há pactos que são feitos aqui por causa de abortos. Pergunta a estas jovens que andam por aqui se tem alguma delas depois de 18 anos que ainda não fez aborto. Vai perguntar. Se com 20 anos não tem 10 abortos na sua lista, opa, já vai de bom tamanho. Estes são problemas espirituais, estes são pactos que estão a ser feitos. Há muito nas estradas. Como é que se faz? O que acontece aqui? O nível de derramamento de sangue que acontece nas épocas festivas. E você há de ver que coincidem também com as grandes idas às palhotas, aos curandeiros, aos feiticeiros, não é verdade? Estes são pactos que estão a ser feitos. E, infelizmente, de tão degradante que está esta sociedade, nós encontramos até no seio dos religiosos que entram para estes pactos, viajam para países aí, Nigérias, Congos, Zimbábues e por aí em diante, entram nos cemitérios, dormem nas campas, carregam cabeças de animais mortos, enterram nas igrejas e nós encontramos aqui uma podridão. Quem é que vai lidar com essas situações se não a igreja? Temos pessoas aqui endinheiradas, cheias de dinheiro, mas não conseguem desfrutar do seu dinheiro porque constroem mansões, meia volta quando chove, ali fora da sua mansão é lago. Tem dinheiro, mas não pode andar à vontade porque o seu filho está sendo raptado.
não é? Tem os problemas de raptos aqui e tem que começar a viver. Olha, isto são problemas espirituais. É isto que nós precisamos entender. O papel da igreja é quebrar estes males. E como é que a igreja quebra estes males? Através da oração, através do culto, através da consagração do homem a Deus, através do ensino da palavra, ok? E isto é o trabalho que nós estamos a fazer e não se pode negligenciar isto. Se nós negligenciamos a questão espiritual nesta nação, eu digo abertamente, não interessa quantos diplomas você tem, quão sábio você é, quão filosófico, historiador você é, não interessa o seu nível acadêmico, não interessa o seu nível social, nós continuaremos pobres. É por isso que nesta altura do coronavírus, o que é que aconteceu? Nós tivemos aqui pessoas com grande potencial econômico, não é verdade? Ficaram doentes, não viajaram. O que é que aconteceu com elas? Foram curadas? Não. Mas nós temos nesta mesma sociedade, nós temos as mamanas nos bazares. Já viu como é que andam aquelas mamanas? Já viu? Você já viu? É do gueto? Eu sou do gueto. Eu vejo o que acontece ali no coisa. Distanciamento social, lá nos nossos bairros, rolê, distanciamento social, espamanino, há distanciamento social. Ainda que a gente faça todo este exercício, nós encontramos as pessoas que estão ali aglomeradas e por aí em diante. E a proteção que está ali, tu consegues perceber que é muito mais do que simplesmente doença, é muito mais do que um vírus que está a andar, é um espírito que vai pairando. E a primeira coisa que um espírito faz quando quer agir, sabe o que é? Medo. Primeira coisa que cria medo. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Entra o medo, entra o pânico, perde-se a fé e Satanás começa a trabalhar. Por isso que as igrejas devem estar fechadas, para isso acontecer à vontade. Obrigado, reverendo Maló. Pastor Fernando Chouco, como é que a igreja, nesse tempo da pandemia, deve se reinventar? A igreja tem um padrão. Quando estamos a falar da igreja, a igreja tem um padrão. Primeiro, quando está-se a falar de igreja como instituição, é preciso que as instituições religiosas se reinventem de facto. Mas quando estamos a falar de igreja como corpo de Cristo, há um padrão divino para a igreja, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos que aprender a ficar calados onde a Bíblia fala e a falarmos onde somos permitidos com a Bíblia para falar. E é isso que a igreja precisa. Eu sinto que há um trabalho que deve ser feito. Por exemplo, quando estamos a falar de pactos, há muitas sinagogas de diabo nesta nação. E lugares de cultos onde Cristo não é o Senhor. A igreja precisa agora levantar e perceber, pregar o Evangelho. Tem que se pregar exaustivamente a palavra de Deus. Tem que se garantir que as pessoas conheçam a verdade, porque o que faz com que as pessoas não sejam enganadas não são as leis que nós criamos, é o conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É preciso que se permita com que a palavra de Deus seja pregada exaustivamente. Os jovens têm uma oportunidade agora de não olhar mais só para os locais dos cultos, mas pregar o Evangelho nas casas, nas ruas, nos machibombos, pregar o Evangelho nos mercados, pregar o Evangelho. Cristo precisa ser conhecido como o único e suficiente Salvador. Isso é muito importante para a nossa nação. É preciso que a juventude conheça Jesus Cristo, mais do que conhecer os homens. É preciso começarmos a fazer trabalho de mudança de paradigma religiosa nesta nação, onde passamos a pregar o Evangelho cristocêntrico. E as pessoas devem fugir dos locais onde Cristo não é Senhor. Mesmo que se fale sobre Ele, mas onde Ele não governa, as pessoas precisam de fugir desses locais. Precisamos de fugir dos locais onde são instituições, barracas autênticas que usam o nome do Senhor para recolher, para fazer dinheiro, para fazer comércio evangélico. Precisamos pregar Jesus Cristo. Tem que se pregar no parlamento, tem que se pregar na presidência, tem que se pregar. O presidente da República tem que encontrar uma forma de pelo menos uma vez por ano, como acontece em Washington.
Uma vez por ano tem um breakfast sério, onde se prega Jesus Cristo para aqueles presidentes poderem, pelo menos, ter temor. Não estou a dizer vão se converter. Quando nós estamos a falar de Deus na nossa nação, nós estamos a impor que, por exemplo, o presidente da República se converta. Não é isso de que nós estamos a falar. Mas é preciso que haja reverência. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Quem não teme Deus, mesmo que a Frelimo te sustente lá como presidente, você é um falhado, você caiu. Um presidente que não teme a Deus, não... Olha, o seu reinado termina antes dos 5 anos de mandato acabar. Então nós temos que trabalhar seriamente para que Jesus Cristo seja conhecido nesta nação. É preciso também influenciar a questão de se louvar a Deus. Deus tem que ser louvado nesta nação. Verdade. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Portanto, um povo que adora Deus. Eu vi há alguns anos na África do Sul que eu participei de uma reunião numa comunidade, onde era uma simples reunião. Quer dizer, nossos filhos não sabem nem orar, agradecer pelo pão que recebem. Não sabem. Nossos jogadores... Epa, nós somos uma equipe perdedora, mas nunca paramos para pensar por que nós não nos unamos aqui, pelo menos reconhecer Deus. Nós estamos a dizer vamos à igreja, estamos a dizer vamos reconhecer, estar do lado de Deus, meu irmão, é a melhor coisa que uma nação pode fazer. As equipas têm curandeiros, não tem pastores. Não tem pastores, tem curandeiros. Os presidentes têm curandeiros, não têm pastores. Sustentam tudo na base de pactos demoníacos. E estou a falar disso com conhecimento, estamos a falar com conhecimento de causa. Tens que pagar isso com derramamento de sangue. Tens que pagar isso com... maldição dos filhos. Com maldição dos seus filhos. Nós não queremos isso para esta nação. Cristo deve ser pregado. Eu quero ler só esta passagem bíblica, só para poder entender o que estou a falar em relação a essa questão de que precisamos de pregar Jesus. Há muitas igrejas em Moçambique, muitas sinagogas, são deles, são de homens. Tiraram Jesus do trono. Se nós temos que voltar para o local do culto, quando lá no culto tem uma foto grande de Maloa, para irmos adorar Maloa ou quê? Está vendo, né? Isso não é igreja. A igreja não deve ser um lugar onde é de one man show. Sabe o que é one man show? Igreja não pode ser um lugar de show de um homem. Showbiz. Nós não vamos ali para um stand-up comedy, onde o pastor é que é o autor. Não. Nós temos que saber que quando a igreja se reúne, é o corpo de Cristo se reunindo. E quem é que é o one man show lá? É Jesus, meu. É Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Ele é que deve ser o homem de destaque nas nossas igrejas. Enquanto as vossas sinagogas não têm Jesus Cristo como homem de destaque, até deviam fechar, não abrir. Eu quero ler essa passagem aqui, só para perceber a relevância e a importância daquilo que eu estou a dizer. Vamos lá. Está a entender? Vamos. Podemos ler, pastor. Vamos lá, dá lá. Paulo, ele exorta, diz que antes de tudo... Qual é a escritura? Estou a ler 1 Timóteo capítulo 2. Ok. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois diz assim: pois há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou-se a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então está a dizer o apóstolo Paulo que temos que fazer, a igreja tem essa tarefa de fazer isto, orar, até voltando para a questão de ser essencial. Se nós olharmos na Bíblia, Daniel era um membro do governo do dia, e Daniel orava diante de Deus, não só orava para ele, mas orava para a nação. Em alguns momentos era chamado para poder interpretar questões que
que os magos... Por que Moçambique não tente uma vez só chamar os pastores para interpretar os fatores, os fenômenos espirituais que nós estamos a viver? Porque os curandeiros já nos decepcionaram. Quem é um curandeiro que já levou os mambas para Mundial? Com todas as coisas que usam para lavar e pôr nos pés dos nossos jogadores. Se tens um Deus fracassado, por que não tens um Deus forte? E está aqui um Deus se apresentando e disse: achegai-vos a mim e eu também achegarei a vocês. Então Daniel, no seu tempo, ele ora diante de Deus. Estou a falar de principados agora. E a Bíblia diz que o anjo aparece diante de Daniel e diz que, olha, a sua oração já foi ouvida há muito tempo. Mas o príncipe da Pérsia, que representa uma força maligna, interceptou a resposta da oração. E Daniel teve que continuar a orar. E Deus teve que enviar os anjos para combater o príncipe da Pérsia e levar a resposta para Daniel. E aquele anjo disse: olha, eu estou a trazer esta resposta, mas a batalha lá continua. E eu prometi que é de voltar para ir ajudar. Uma nação que não reconhece Deus é uma nação estranha. É como a nossa. Eu estou com medo neste momento do meu país. Somos tão medíocres, é muita coisa. Sabe, quando o Presidente da República não reabriu as igrejas, um dia ou 2 dias antes eu tive um sonho. E eu até coloquei esse sonho no meu Facebook. Eu sonhei que marchavam demônios em direção a esta nação. Eram demônios muito horríveis, com corpos assim escamacentos. E eles gritavam, cantavam, faziam um grito de guerra, ok? E eu me encontrava por cima de um monte e observava aquilo. E era uma situação aterrorizante. Só que enquanto esses demônios marchavam, eu gritei: nós não temos medo. E quando eu disse nós não temos medo, um daqueles demônios, ele voa e veio ao meu encontro. E ali deu-se um combate espiritual. E eu levantei a minha mão e invoquei o nome de Jesus. Foi depois que eu acordei. Orando sobre isso, eu depois fiz um outro comentário no meu Facebook. Eu disse: o Presidente da República não vai abrir as igrejas. E todos nós estávamos na expectativa de fato iria abrir as igrejas. Mas no espírito eu já sabia qual é que seria o pronunciamento do Presidente da República em relação a isso. Okay? Este é o poder que Deus confere aos seus homens de interpretarem fenômenos espirituais, ok? Que são latentes ao mundo, mas que depois, por causa da má compreensão destes fenômenos, acabam por se consolidar. O que eu estou a dizer, em outras palavras, é: antes de haver morte no físico, há uma morte no espírito. Antes de haver uma guerra no físico, há uma guerra no espírito. Antes de haver fome no físico, okay? Há fome no espírito. E se você tem a dádiva de estar conectado a Deus, você pode antecipar o problema no espírito e reverter o problema no espírito. Nós não precisamos de passar pelos problemas que estamos a passar. O que está acontecendo aqui é que nós não estamos a consagrar as coisas a Deus. Nós queremos inaugurar estradas, o que acontece? Queremos inaugurar hospitais, o que acontece? Quando houve esta manifestação de investimento em Cabo Delgado, o que aconteceu? Invocou-se Deus, chamou-se Deus, consagrou-se a Deus, orou-se a Deus. Não! Consequência, o homem faz planos, mas quem é que concretiza? É Deus. Eu queria só dizer que Deus não é obrigado a proteger, a defender, a intervir em coisas que ele não foi, 1, invocado, 2, convocado para participar. Não sei se estás a entender. Deixa eu te falar sobre como é que Deus funciona. Eu penso que está interessante falar essas coisas. É importante. Em primeiro lugar, entenda, Massango, que Deus criou os céus e a terra. E Ele criou a terra, Deus, aos seres humanos. Deus precisa da legalidade para intervir na sua vida. Deus não pode invadir a tua vida e chegar lá consertar a sua vida. Você precisa de o permitir entrar, mesmo sendo Deus.
É por isso que faz dele ser um Deus bom, um Deus diferente do diabo. O diabo vem para roubar, um ladrão não te avisa, meu irmão. Yeah. Um ladrão não te avisa, mas quem vem jantar consigo, você o convida. Então, Deus não pode, de maneira alguma, interferir nos assuntos do governo quando este governo não reconhece Deus, não convoca Deus, não envolve Deus. É por isso que as pessoas dizem, se Deus é Deus, por que isso está a acontecer? Não, mas Deus também não foi convocado para participar dessa... Nós, quando estamos a consagrar as coisas, estamos a inaugurar as coisas, invocamos os espíritos. E são esses espíritos... O Madangate, Mandakazi, Mandangate, comedores de sangue. Nós invocamos o Guazamtin, que significa espeita no corpo, mata a pessoa. Até os nomes que nós andamos a dar pessoas às vezes são estranhas, são nomes que não fazem sentido. Por que não damos nomes que inspiram confiança? Mambinhas, estás a ver? O que é que você pensa cada vez que vê uma cobra, queres fazer o quê? Queres pisar na cobra, estás a ver, né? Então, eu penso que é importante que se entenda as dinâmicas de Deus. Deus não tem nenhuma obrigação de intervir quando ele não é invocado. É por isso a Bíblia é clara quanto a isso. No livro de Salmos 107, vais encontrar Deus vendo situações adversas, esperando que seja invocado. Só depois dele ser invocado é que ele intervém. Até para Jesus Cristo vir na terra, meu irmão, para vir salvar a humanidade, Deus fez uma promessa. Deus poderia se encarnar sem precisar de nascer. Mas porque há princípios que foram estabelecidos por Deus aqui na terra, Jesus não poderia aparecer um homem que não nasceu. Teve que seguir os princípios que ele mesmo, Deus, estabeleceu. É verdade. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo diz isto. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha palavra e abrir, eu vou entrar, vou cear com ele. Moçambique abre portas para entrar demônios, porque consagra as coisas aos demônios. E é aquilo que eu falei na semana passada. Como é que um homem que vai ajoelhar ali, passar, estamos a entregar esta escola aqui, entregamos a vocês os antepassados. Eles morreram, não ressuscitaram. Por que você não consagra isto a quem venceu a morte? Todos os nossos antepassados morreram, não levantaram. Até os grandes líderes religiosos sucumbiram, não levantaram. Buda morreu, não levantou. Moamé morreu, ainda tem os ossos lá em Meca, não levantou. Jesus Cristo uma vez morreu, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, tenta quem tem poder. Se eu sou fraco, se eu estou sendo fragilizado, se eu preciso de alguém para me apoiar, eu não vou chamar um fraco como eu. Eu vou procurar alguém que tem power que eu não tenho. Exato. E este é o tempo oportuno de começar a buscar o Deus do universo, o Deus que tem poder, o Deus que criou isto, o Deus que conhece isto. E pedir para que seja Ele a nos ajudar. Aí sim, Deus vai intervir. Obrigado, pastor Fernando Chauk. Reverendo, em torno do tema, últimas considerações? Últimas considerações. Nós estamos numa situação de fato complexa. Temos realmente a necessidade realmente de se fazer estas reestruturações que o Presidente da República fez. E é de salutar este posicionamento do Presidente, até porque Moçambique não tem uma capacidade estrutural e econômica para manter as coisas no rumo que estava a manter. No entanto, é muito importante que nós comecemos também a nos estruturarmos para resolver os problemas locais de maneira local. Nós precisamos de perceber as nossas dinâmicas internas e vir com soluções que têm que realmente ver com a nossa sociedade. Senão, criaremos políticas cosméticas que não vão realmente de encontro
aquilo que são as preocupações e necessidades da nossa sociedade. Mais uma vez, dar graças a Deus e proferir bênção sobre Moçambique e sobre você que esteve aí a nos acompanhar até esta hora, que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Muito obrigado, Reverendo Malo. Pastor Saúl, em 30 segundos, últimas considerações. Provérbios 29, esse vai mesmo para Sua Excelência, Presidente da República. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando o rei justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva o país à ruína. Eu amo o meu país, eu amo o meu presidente e parabéns à decisão tomada de reabertura dos cultos e vamos trabalhar e muito obrigado. Obrigado, pastor. Assim foi o programa Hora do Debate 2 com o pastor Fernando Chauque, com o reverendo Maloa. Muito obrigado a todos os líderes que acompanharam o nosso programa, que deixaram os comentários na nossa página do Facebook. A não perder na quarta-feira o programa Hora do Debate, que contará com a presença do Dr. Ganhu e o pastor Daniel Mabunda. Na sexta-feira teremos como convidado o deputado Alberto Ferreira para falar da democracia em tempos da Covid. Eu sou o teofilósofo José Massango. Voltarei na quarta-feira com mais um programa especial aqui na Strong Life TV. Fique em casa, previna-se da Covid-19.